Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita, programa quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, onde nós analisamos um fato, falamos a respeito da doutrina espírita, enfim, para que você possa ficar bem informado. E para começar, vamos fazer a nossa oração, agradecendo a Deus, que é a inteligência suprema causa primária, a Jesus, o Divino Mestre, governador espiritual do planeta, aos coordenadores do Centro Espírita Allan Kardec e a você, que está aqui junto comigo, por mais uma oportunidade de compreender um pouco mais e melhor o mundo que nos cerca a partir da ótica do Espiritismo codificado por Allan Kardec. Então, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, que é um modelo mais simples, mais prático de comunicação com a espiritualidade. Nada contra aquelas orações lindas, maravilhosas que algumas pessoas fazem, mas o feijão com arroz é sempre um belo de um prato. E então dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa as nossas dívidas na medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Pelo título que está na barra do nosso programa, com certeza você que está junto comigo já deve ter percebido que nós vamos falar a respeito do Dia da Mulher e escolhemos uma notícia que tem como título: Simone Tebet quer multar mais empresas que pagam menos às mulheres. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, defendeu aumentar a multa para empresas que descumpram a legislação que determina pagamento de salários iguais a mulheres e homens que exercem a mesma função. Ela participou no dia 1º de março de um café da manhã com a primeira-dama e com as demais ministras para abrir oficialmente o Mês Internacional da Mulher. Segundo Simone Tebet, a multa é tão pequena que ele, no caso o empregador, faz uma conta muito simples. Eu vou pagar um ano de salário menor para a mulher porque, ainda que eu seja penalizado e condenado na justiça, o valor da multa é infinitamente menor. Estimula, temos que mudar esta lei da reforma trabalhista para colocar uma multa maior, para não valer a pena tratar de forma desigual homens e mulheres, disse a ministra. Pois é, e no dia 8, Dia da Mulher, o Dia Internacional da Mulher, o presidente Lula envia ao Congresso um projeto de lei que equipara o salário entre homens e mulheres. E também o texto prevê medidas para que empresas tenham mais transparência remuneratória para ampliar a fiscalização e o combate à discriminação salarial. É importante a gente compreender todo esse contexto que vive o Brasil, e boa parte do mundo também. Em outras nações, a situação das mulheres ainda é pior. É que durante milênios perdurou a imagem da mulher em condições equivalentes à da escrava, numa época em que ser livre significava basicamente ser homem. As funções primordiais femininas eram a reprodução, a amamentação e a criação dos filhos. Quando a gente fala desta subordinação da mulher ao homem, sempre nos vem à mente aquela passagem dos evangelhos em que uma mulher adúltera estava para ser apedrejada, porque para os judeus daquela época em que Jesus esteve no planeta,
o homem tinha o direito de repudiar a sua mulher, e se ela fosse flagrada em adultério, ela seria morta a pedradas em praça pública. E os fariseus e os sacerdotes, sempre prontos para fazer uma pegadinha com Jesus, apresentaram um caso para o mestre. E Jesus, espírito puro, tinha poderes que nós nem imaginamos, entre eles estava de ler a mente e o coração daqueles que estavam à sua volta, começou a escrever na areia. Isaac roubou um carneiro. Jacó ludibriou um amigo. E ele foi escrevendo na areia todos os erros cometidos por aqueles que estavam ali com pedras na mão já para assassinar aquela mulher. E depois Jesus diz aquela célebre frase: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, como todos que estavam ali eram espíritos que haviam cometido inúmeros erros, todos eles deixaram cair a pedra e foram embora. Essa história é interessante, porque o Evangelho conta até aí. Jesus disse: mulher, onde estão os que te condenam? Não estavam ali. Ele disse: olha, eu também não te condeno. Só que, de acordo com os espíritos, aquele marido estava querendo se livrar da esposa porque estava de olho numa novinha, uma mais nova. Então, inventou o adultério para se livrar da esposa. Mas a lei de ação e reação é inexorável. Também dizem os espíritos que aquela mulher seguiu em frente, acabou indo morar na Grécia, e a sua casa era repouso para muitos dos viajantes. E, certa feita, já com os cabelos brancos, grisalhos, seu ex-marido surge à porta doente e ela o acolhe e cuida dele até a morte. Então, aqui nós vemos um exemplo de abnegação, de perdão dos pecados. É um caso raro, mas para ilustrar que naquela época a situação da mulher era difícil. Chegamos no período medieval, temos também que o tratamento para com as mulheres não se fez de outro modo, pois eram governadas pelo simples fato de serem mulheres. A morte, o trabalho e o sofrimento inseriam-se no mundo em decorrência da existência dela, bem como recebiam castigos dos seus maridos, dos seus homens. E essa foi uma época difícil para as mulheres, porque na Idade Média elas foram muito perseguidas. Foi o tempo das caças às bruxas. Umas porque tinham mediunidade e outras porque eram simplesmente mulheres, sofreram agressões, até mesmo perderam a vida, sendo consideradas feiticeiras. E isso aconteceu muito porque elas agiam contra o tradicional e questionavam o sistema já na Idade Média. Então, essa foi a maneira como a sociedade machista achou para cuidar das mulheres. Muitas foram queimadas. Mas, a partir da Revolução Industrial, a mulher passou a trabalhar fora e o seu papel na família vem sendo repensado e reelaborado. Muitos fatores influenciaram nessa mudança, como a inserção no mercado de trabalho, as conquistas do movimento feminista e uma maior participação sociopolítica da mulher. E como é que surgiu o Dia Internacional da Mulher? E é importante lembrar que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial fizeram com que as mulheres dessem um grande passo na conquista dos seus direitos, porque enquanto os homens foram à guerra, as mulheres tiveram que trabalhar, cuidar da casa e cuidar também das indústrias do trabalho. Mas a semente do Dia Internacional da Mulher
foi plantada em 1908, quando 15 mil mulheres marcharam pela cidade de Nova York, exigindo redução da jornada de trabalho, salários melhores e direito de voto. Um ano depois, o Partido Socialista da América declarou o primeiro Dia Nacional das Mulheres. A proposta de tornar a data internacional veio com uma mulher chamada Clara Zetkin, ativista comunista e defensora dos direitos das mulheres. Ela deu a ideia em 1910, durante uma conferência internacional de mulheres socialistas em Copenhague. Havia 100 mulheres de 17 países presentes, e ela concordara com a sugestão dela por unanimidade. A data foi celebrada pela primeira vez em 1911, na Áustria, Dinamarca, Alemanha e Suíça. E seu centenário foi celebrado agora em 2011, onde foi comemorado o 111º Dia Internacional das Mulheres. Então, aqui a ONU oficializou o Dia Internacional das Mulheres em 1975. E a data se tornou uma ocasião para celebrar os avanços na sociedade, na política, na economia, e também lembrar que continua a desigualdade. E realmente as mulheres vêm trabalhando e a gente percebe que vai levar aí um longo tempo para conseguirmos ter a tão sonhada igualdade entre homens e mulheres. É um processo que vem avançando no planeta, apesar dos homens, não é assim? Porque boa parte dos homens já consegue ter essa ideia de igualdade. Mas tem uma parte que ainda é muito tradicionalista, que acaba querendo que tudo volte ao tempo da Idade Média. E a doutrina espírita nos fala a respeito dessa igualdade. No Livro dos Espíritos, que é a primeira obra editada por Allan Kardec, em 18 de abril de 1857, e a base da filosofia espírita, na pergunta número 200, Kardec questiona: os espíritos têm sexo? E a resposta dos próprios espíritos é: não como o entendeis, porque o sexo depende do organismo físico. Existe entre eles amor e simpatia, mas fundado na identidade de sentimentos. Então, aqui nós já começamos a perceber que o que existe entre os espíritos é amor e simpatia fundado na identidade de sentimentos, não amor e simpatia fundado na posição sexual de cada um, como homem ou como mulher. E na pergunta 201, Kardec lança um pouco mais as bases da igualdade. Pergunta a ele: o espírito que animou o corpo de um homem pode, em uma nova existência, animar o de uma mulher e vice-versa? E a resposta dos espíritos é sim. Dizem eles que são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Então aqui nós já começamos a parar e pensar um pouco. Hoje, eu, Alfredo Feijão Lopes, estou como homem, mas já poderei ter sido uma mulher e provavelmente no futuro eu vou também ser uma mulher. E Allan Kardec pergunta mais um pouco, ele ia didaticamente procurando esclarecer melhor o assunto. Quando está na erraticidade, o espírito prefere encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? E a resposta é: isso pouco importa ao espírito. Depende das provas que tenha que suportar. Os espíritos encarnam como homens ou mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, assim como cada posição social, lhe oferece provas, deveres especiais e ocasião de adquirir experiência. Aquele que encarnasse sempre como homem apenas saberia o que sabem os homens. Então, aqui, já em 1857,
antes das mulheres começarem a reivindicar mais direitos, o que foi no século XX, a doutrina espírita já trazia a igualdade e nos trazia também um alerta. Porque, olha, vamos analisar isso aqui. Reencarnar em um corpo de homem é muito natural. Difícil mesmo será ser homem em espírito com suficientes características psíquicas masculinas guardadas na estrutura mental, ou seja, ser um marido fiel, ser um parceiro sexual sincero, ser companheiro ideal, ser pai responsável e educador, ser irmão, ser amoroso, ser gentil, ser respeitoso com as qualidades e defeitos morais da companheira, ser amigo, ser humano e ser um bom gerente da família. Olhem só, todos os deveres que nós homens temos. E com certeza eu não consigo preencher grande parte disso aqui, mas vamos analisar pelo outro lado. O que é reencarnar em um corpo de mulher? Que também é natural, porque nós reencarnamos tanto como homem, tanto como mulher. Só que é difícil mesmo ser uma mulher em espírito com bastante características psíquicas femininas, guardada na estrutura mental. Quando nós homens temos que ser o marido fiel, a esposa também é a mesma coisa. Ser uma esposa fiel, ser uma parceira sexual sincera, ser uma companheira ideal, ser mãe responsável e educadora, ser irmã, ser amorosa, ser delicada, ser respeitosa com as qualidades e defeitos do marido, ser amiga, ser humana e ser uma boa gerente da casa e da família. Então, aqui nós percebemos que tanto o homem como a mulher têm as mesmas obrigações e têm os mesmos direitos. Só que uma coisa diferencia homem e mulher, que é a função. A mulher tem a função da maternidade. O homem, a paternidade. E as duas são complementares. E olha, já lá em 1857, Kardec ainda também perguntava a respeito da igualdade de direitos. Na questão 817, o Livro dos Espíritos, ele questionava a respeito da igualdade dos direitos do homem e da mulher. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? E os Espíritos respondem com outra pergunta. Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Claro que todos nós vamos responder que sim. E aí, Kardec, vamos dizer assim, cai matando. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certas regiões? E a resposta dos espíritos é a seguinte: do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É o resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Então, nós estamos vendo, vamos analisar. Aqui em Santa Catarina, eu acredito que nós tivemos cerca de 80 mil mulheres que foram agredidas pelo marido no ano passado, em 2022, que foram registrar no boletim de ocorrência. A gente percebe que nos dias de hoje está aumentando a violência contra a mulher. Por que isso? Porque aqui está a resposta. Entre os homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Então, esta é a situação em Santa Catarina, no Brasil. Tem outros países em que a situação é um pouco melhor, mas tem outros países em que a situação é pior, principalmente o Oriente Médio, onde
as mulheres são tratadas como eram lá no século I do cristianismo. Então, agora, depois desta rápida análise que a doutrina espírita nos faz da mulher, é claro que hoje, neste programa especial sobre as mulheres, eu não deveria deixar de fazer uma menção, uma análise a respeito das mulheres e o espiritismo. Porque o movimento espírita, desde o seu nascimento, contou e conta com uma força feminina. No Brasil, que é o país com o maior número de adeptos da doutrina espírita, a presença das mulheres excede o número da presença masculina nas instituições espíritas. Só que, dentro da doutrina espírita, prevalece aquilo que é a cultura do Brasil: os homens mandam e as mulheres obedecem. Mas quem carrega o piano, como a gente diz, quem carrega o fardo das instituições espíritas são as mulheres. Por que isso? Porque, em função das reencarnações como mulher, a mulher se tornou mais sensível, e é claro que na maioria dos centros espíritas, nos grupos mediúnicos, predominam as mulheres. E olha, a respeito dos homens predominarem sobre as mulheres, é claro que dentro da doutrina espírita não deveria existir. Mas, infelizmente, ainda acontece. Fala um pouquinho a respeito da história das mulheres no espiritismo. Normalmente a gente começa falando a respeito das irmãs Fox, que lá em Hydesville, na noite de 30 para 31 de março de 1848, iniciaram um diálogo com o espírito de um vendedor ambulante mascate, que havia sido morto naquela casa que era tido como mal assombrada. E a partir dali, o fenômeno da comunicação entre os dois planos da existência se espalhou pelo mundo, chamou a atenção de Allan Kardec na França, e acabamos tendo aqui a doutrina espírita. Então, as irmãs Fox eram três mulheres, eram Catherine, Kate, Leah Fox e Margaret Fox. Mas, depois das irmãs Fox, nós temos uma grande mulher que apagou a sua luz, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, para que brilhasse a luz do seu marido, que tinha sobre seus ombros uma tarefa hercúlea de codificar a doutrina espírita. Essa mulher chama-se Amélie Gabrielle Baudet, esposa de Allan Kardec e sua auxiliar. Sem esse apoio, quando a gente analisa o trabalho da família Kardec, certamente Allan Kardec não teria conseguido realizar a sua inovadora e grandiosa obra espírita. Sua esposa apoiou-o desde cedo, nas suas primeiras participações em sessões espíritas e principalmente quando realizavam reuniões espíritas na própria residência. E olha só, o próprio codificador, Allan Kardec, reconheceu o papel importante que a sua esposa desempenhou em sua vida, ao escrever as seguintes palavras. São palavras de Allan Kardec. Quando concebi a ideia de O Livro dos Espíritos, minha atenção era não me pôr em evidência e ficar desconhecido, mas logo, ultrapassado, isto não me foi possível. Tive que renunciar ao meu gosto do retiro, sob pena de abdicar a obra empreendida, que crescia prodigiosamente, mas foi preciso seguir-lhe um impulso e tomar as rédeas. Foi a obra da minha vida. A ela dei todo o meu tempo, sacrifiquei meu repouso, minha saúde, porque o futuro estava escrito em minha frente com caracteres irrecusáveis. Diz ele ainda: filo
por meu próprio movimento e minha mulher, que nem é mais ambiciosa nem é mais interesseira do que eu, concordou plenamente com meus pontos de vista e me secundou na tarefa laboriosa, como fez ainda por um trabalho por vezes acima das suas forças, sacrificando sem pesar os prazeres e as distrações do mundo, aos quais sua posição de família se tinha habituado. Então, para vocês verem, sempre junto do grande homem é uma grande mulher. Com certeza, esse espírito que acompanhou Allan Kardec nesta encarnação deve tê-lo acompanhado nas encarnações anteriores, onde ele também teve outras tarefas. E falando em mulheres, é claro que também nós temos que nos referir às médiuns que ajudaram Allan Kardec. E suas mais assíduas colaboradoras foram as irmãs Julie e Caroline Baudin, de 14 e 16 anos, assim como Ruth Jafete, de 16 anos. Então, aqui nós percebemos o quê? Que no entorno de Allan Kardec, muitas mulheres tiveram uma importância bastante grande na codificação da doutrina. Mas, o Espiritismo chega ao Brasil, e aqui nós temos aí inúmeras mulheres que despontaram na mediunidade. Por exemplo, Ivone do Amaral Pereira. Ela foi uma das mais respeitadas médiuns brasileiras e autora de romances espíritas psicografados. Eu considero a principal obra dela, Memórias de um Suicida, atribuída aos espíritos Camilo Castelo Branco e Leon Denis, onde ela conta a trajetória desse espírito, Camilo Castelo Branco, poeta português, que tira a sua vida e nos conta tudo o que aconteceu com ele, seus sofrimentos, suas lutas, suas dificuldades, para retomar a sua vida depois de cometer esse erro. É um dos livros que eu recomendo para aqueles que muitas vezes têm ideias suicidas, porque hoje em dia dá para se dizer que o suicídio é uma epidemia, e principalmente entre os jovens. Então, os pais têm que estarem alertas para não deixarem seus filhos cometer esse ato translocado que vai granjear para eles, nas futuras encarnações, muitas dificuldades. Tivemos também outra médium, Zilda Gama. Ela foi, no país, a pioneira em psicografias para a literatura espírita. Chegou até mesmo a receber uma mensagem do codificador, o espírito de Allan Kardec. Agora, deixando a mediunidade, indo para o lado dos trabalhadores, nós tivemos Marlene Nobre, outra espírita conceituada no universo. Ela é médica, desenvolveu um belíssimo trabalho à frente da Associação Médico Espírita e também como fundadora e presidente do Grupo Espírita Caibar Schutel. Marlene Nobre foi a incentivadora da fundação das associações médicos espíritas de todo o país. Nós temos aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, onde médicos que são espíritas unem o trabalho da medicina com o trabalho do espiritismo para esclarecer e melhorar a condição da saúde das pessoas. Voltamos a falar em espírito, não poderíamos deixar de citar outro espírito feminino que tem um trabalho extremamente grande no Brasil, que é o espírito Joana de Ângeles, que através da mediunidade do Divaldo Ferreira Franco, nos traz aquilo que nós chamamos da série psicológica, onde ela faz uma análise da psicologia, unindo a doutrina espírita, porque normalmente a psicologia chega até o momento do nascimento. E, antes do nascimento, já existia um espírito. Então, Joana de Ângeles faz esse trabalho, fazendo com que a psicologia espírita
chegue até as encarnações anteriores para poder, muitas vezes, explicar os problemas que passa o espírito nesta reencarnação. Então, nesse dia de hoje, não poderíamos deixar de homenagear as mulheres pela passagem do seu dia, principalmente as mulheres espíritas, essas lutadoras incansáveis pela disseminação da mensagem de Jesus, através da ótica de Allan Kardec, como médiums, como expositoras, como atendentes fraternas, como os trabalhos de assistência social. O Espiritismo está onde está hoje aqui no Brasil, é claro que deve bastante às mulheres. E uma homenagem, eu selecionei a música do Erasmo Carlos, intitulada Mulher, para homenagear as mulheres pela passagem do seu dia, no dia 8 de março, aqui no programa Papo Espírita. A mulher é sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Vejam como é forte a que eu conheço, sua sapiência não tem preço. Satisfaz meu ego se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. Quando eu chego em casa à noitinha, quero uma mulher só minha. Mas pra quem deu luz não tem mais jeito, porque um filho quer seu peito. O outro já reclama sua mão, e o outro quer o amor que ela tiver. 4 homens dependentes e carentes da força da mulher. Mulher, mulher, do barro de que você foi gerada, me veio inspiração pra decantar você nessa canção. Na escola em que você foi ensinada, jamais tirei 10. Sou forte, mas não chego aos seus pés. Mulher, 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 mulher. Esta foi a nossa singela homenagem dos trabalhadores do Centro Espírita Allan Kardec, às mulheres espíritas e mulheres de todo o Brasil e mulheres de todo o mundo. Mas vamos em frente. No Papo Espírita, vamos fazer uma análise agora das efemérides, ou seja, dos acontecimentos da doutrina espírita no mês de março. No dia 1º de março, em 1923, desencarna Rui Barbosa, em Petrópolis, jurista, escritor, parlamentar e um dos jornalistas mais conceituados da história do Brasil, que realizava sessões espíritas em sua casa e possuía obras de Allan Kardec expostas na sua biblioteca. E, depois, retornando à pátria espiritual, Rui Barbosa também vem trabalhar junto do Consolador Prometido. Dia 4 de março de 1858, desencarna Bento Muri, no Egito, magnetizador e pesquisador de fenômenos paranormais, foi ainda o introdutor da homeopatia no Brasil. E ele esteve aqui em Santa Catarina, ali no Falastério do Saí, onde foi fundado
depois o primeiro centro espírita catarinense em São Francisco do Sul. Eu ouso dizer que Bento Muri deixou como legado o primeiro centro espírita de Santa Catarina. Depois ele foi para o Rio de Janeiro e fundou o centro espírita lá também. Dia 9 de março de 1979, desencarna Herculano Pires, autor de vários livros e tradutor das obras de Allan Kardec. Eu cito entre suas obras O Espírito e o Tempo, que é uma introdução antropológica do Espiritismo. Tem também um outro livrinho pequeno, mas muito bom, Agonia das Religiões. Tem A Concepção Existencial de Deus, Um Curso Dinâmico do Espiritismo, Educação para a Morte, Arigó, Vida, Mediunidade e Martírio. Falando de Arigó, esse ano foi lançado um filme sobre a vida de Zé Arigó, e também ele escreveu uma homenagem aos 100 anos do Livro dos Espíritos em 1957. Ele foi considerado por Emmanuel, olha só, mentor espiritual do Chico Xavier, diz ser Herculano Pires o método que melhor mediu Kardec e a maior inteligência espírita contemporânea. Então tá aí, nosso respeito a José Herculano Pires. O que mais que nós temos aqui? Fechando a nossa agenda espírita, nossas efemérides espíritas, também no dia 9 desencarna Ivone do Amaral Pereira, no Rio de Janeiro, autora do livro, psicografou o livro Memórias de um Suicida, que eu já citei, e no dia 14 de março, em 1874, Alfred Russel Wallace, pesquisador e naturalista inglês, torna-se o primeiro cientista a obter uma fotografia de um espírito materializado. Olhem só, tem pessoas que não acreditam que os espíritos existam. Então, se pesquisarem na história do Alfred Russel Wallace, vai ver que lá tem uma fotografia do espírito materializado. Quer prova melhor do que essa da sobrevivência do espírito? Acho que não. Amigo e seguidor, o nosso tempo se encerra. Eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, neste Papo Espírita, onde nós homenageamos as mulheres. E vamos encerrar agradecendo a Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária, o grande arquiteto do universo, a Jesus, o divino mestre, governador espiritual do planeta, a direção espiritual do Centro Espírita Allan Kardec, que sempre nos auxilia na divulgação da doutrina espírita, e agradecer principalmente a você, porque é por sua causa que nós estamos aqui, e convido você para, neste momento, fazermos uma oração de agradecimento por termos podido estar juntos aqui, procurando compreender um pouco mais o mundo que nos cerca. E assim dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Uma boa noite, fiquem com Deus, e que a paz esteja em seus corações.